Graça e paz. Tome seu assento, por favor. Prometo que eu serei breve. Hoje eu confesso que eu não estava muito preparado para estar aqui. Até estava falando com o pastor Fábio, eu tinha mandado uma mensagem para ele, só que ele não vê o celular no domingo. E eu queria tocar a bola para ele, porque eu acordei essa noite com uns calafrios e tive que tomar uns remédios antes de vir. Estava meio debilitado e não fui nem na casa do pai, que geralmente a gente vai, e acabei não indo. E fiquei em casa e passou o dia e fiquei de cama e chegou o final de tarde ali, já estava meio desesperado. A palavra, já havia meditado na palavra, mas ainda faltava aquela finalização, né? Parece que o Espírito Santo sempre no último momento ele dá uma visão assim de alguma coisa a mais e acaba fechando aquilo que a gente tinha meditado. Mas eu quero ser breve e meditar com vocês. Provérbio de número 16, versículo 3. Versículo que a gente acaba sempre usando nos momentos de oferta. Provérbio 16, verso 3, que fala assim: consagre ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Em outras traduções, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. E eu quero falar de consagrar, que é dedicar, tributar ao Senhor. O que nós temos feito ao longo da nossa caminhada é dedicar a nossa vida ao Senhor. Mas o Senhor quer mais de nós. E quando eu falo de consagração, a Bíblia fala de muitos, ao longo de toda a Bíblia a gente vê muitos momentos de consagração. Pessoas consagradas, templos consagrados, utensílios do templo consagrados, tudo para a obra de Deus. E nós entendemos ao longo da nossa caminhada que nós temos que ser consagrados, se consagrar. Mas não só a nossa vida, mas todas as obras das nossas mãos, porque o Senhor quer ser glorificado nelas. Amém? Eu quero falar com você sobre isso e vou falar alguns textos que o Senhor trouxe ao meu coração e eu acabei colocando aqui. E quando a gente fala de consagração, a primeira coisa que me veio à mente foi aquela música da Aline Barros. Quem é assim como eu, antigo, nessa caminhada cristã, a gente sabe que a Aline Barros, quando ela lançou o primeiro vinil, eu fui comprar um vinil por causa dessa música, a música Consagração, e que dizia assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Engraçado que quando aquela música falou realmente a respeito da vida dela, porque ela foi uma moça que ao longo do tempo o Senhor a consagrou nos louvores e ela se tornou uma referência no mundo evangélico e no meio secular, como uma grande cantora, uma grande voz gospel. Uma grande voz que divulgava a palavra de Deus através de cânticos. E essa moça, ela realmente se consagrou também como o mundo fala, porque o mundo fala, fulano de tal é um ator consagrado, fulano de tal é um músico consagrado, porque a consagração para eles entende-se de um aceite do povo em relação àquela pessoa. Mas nós entendemos diferente, que consagrar é nós nos dedicarmos a Deus para algo. E nós tivemos essa passagem aqui, eu já falei até na ministração passada que a gente acabou sendo consagrado a pastor, né? E juntamente com outros pastores, dedicando talvez a nossa vida a algo a mais para Deus, trabalhar mais para Deus com afinco, e com isso vem uma coisa chamada responsabilidade. Consagrar a Deus as coisas requer de nós responsabilidade, porque nós precisamos mostrar para as pessoas que nós carregamos é a glória de Deus, não é nós, mas é o que Deus nos coloca, é o que Deus nos capacita. E quando a gente fala em consagração, eu me recordo de um episódio de Juízes,
Juízes, no capítulo 13 ao 16, vai narrar a história de um jovem chamado Sansão. Sansão, como Deus sempre faz, ele cria as coisas a partir do nada. E o povo de Israel naquela época estava subjulgado pelos filisteus. Os filisteus foram por anos grandes inimigos do povo de Israel. E naquela ocasião, 40 anos eles estavam sobre esse domínio filisteu. E o Senhor escolhe uma mulher estéril para dar ao povo um libertador. E sempre, a Bíblia fala sempre pelo homem, né? Existia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e a sua esposa era estéril. E a sua esposa não podia gerar. E Deus escolhe uma mulher que não podia gerar para criar para gerar no ventre dela um libertador para o povo. E naquela ocasião, o anjo aparece para aquela mulher, e nós já vimos também naquela fase, e depois a gente vai ver no Novo Testamento, quando o anjo aparece para Maria. E o anjo aparece para aquela mulher e diz o seguinte: olha, tu vai gerar uma criança e tal, mas tu tem que se abster de algumas coisas. Ele vai ser nazireu. Nazireu era um voto de consagração ao Senhor. A pessoa tinha que se abster do vinho, de todo o fruto da parreira, tinha que se abster de passar navalha no seu cabelo, tinha que deixar o seu cabelo crescer como voto de submissão a Deus, e não podia tocar em nenhum corpo morto, nem que se fosse do seu pai ou da sua mãe, porque se tornaria impuro. Ou seja, o vinho representa alegria, o cabelo representa a submissão ao aspecto da pessoa não se cuidar, ele tem que estar submisso a Deus. E não tocar nem num parente morto significava que ele tinha que se abster de qualquer coisa, de qualquer sentimento, em favor de uma consagração a Deus. Uma consagração total, porque a consagração naquela época exigia sacrifício. Toda a consagração exigia sacrifício. Foi assim no templo de Salomão, quando Salomão ele finaliza o templo, uma grande obra, e ele faz aquela obra com tudo de melhor para o Senhor. Mas ele, para consagrar, ele precisa sacrificar, e ele sacrifica 22 mil ou 20 mil bois e 120 mil ovelhas, carneiros. Então o preço de sangue era muito sangue. E nós entendemos que hoje nós podemos nos consagrar, mas não precisamos mais sacrificar, porque o Senhor já fez esse sacrifício por nós, a cruz do Calvário. Um sacrifício único, que nos deu vida, a vida eterna. E precisava esse sacrifício. E esse jovem, ele cresce, Sansão cresce, com muita força, e o Senhor coloca nele muita força. E o Senhor coloca nele uma coisa chamada, coloca nele força física, a ponto de ele rasgar um leão no meio. E se nós discorrermos Juízes 12, 13, 14, 15, 16, nós vamos ver essa história. A história desse jovem, consagrado desde a sua formação. Vimos aqui uma apresentação de uma criança, né? Tudo o que está ali, os pais pensam para aquela criança muitas coisas, e tudo de melhor. Eles vão querer o melhor para aquela criança. O melhor projeto vai ser feito em cima daquela criança. E ainda mais o entendimento cristão de que são heranças do Senhor. E esse jovem cresce,
Mas só que ao longo no discorrer dos capítulos, nós vamos ver que os seus olhos os fazem se perder na caminhada. Ele vê uma moça filisteia e ele quer casar com ela, e ocorre uma situação ali no meio, depois ele quer se vingar, e um projeto talvez de Deus para se vingar do povo, porque a Bíblia fala, e ele vai lá com uma queixada de um jumento morto, uma queixada, ele mata 1000 homens. 1000 homens. O Senhor se apoderava dele de uma força. A gente imagina o Incrível Hulk, né? Quando o Incrível Hulk estava lá, que ele se zangava, ele ficava gigante e tal, quem acompanhou. E Sansão deveria ser uma coisa assim, né? Porque 1000 homens ele derrotou com uma queixada o resto de osso de um jumento. E essa força vinha de quem? Vinha de Deus. Não vinha dele. A força a qual nós temos para caminhar, a força a qual nós temos para lutar, para vencer, para alcançar objetivos, ela vem de Deus. E engraçado que quando o Espírito de Deus saía dele, ele voltava a ser humano. Nesse episódio ele teve sede, ele achou que ele ia morrer de sede. Ele tinha matado 1000 homens e estava desesperado de sede. Deus teve que fender uma rocha lá, fender a terra para sair água para ele tomar e redobrar as suas forças. Ou seja, mostra que essas forças a qual nós temos para lutar o dia a dia, elas vêm de Deus. Então nós vimos um homem que tinha sido consagrado ao Senhor e recebeu do Senhor força. Agora no primeiro capítulo de Samuel, nós estávamos falando, eu não queria falar que nós íamos entrar. 1 Samuel fala de uma mulher, outra mulher, uma mulher chamada Ana. Uma história linda. Uma história linda é a história de Ana. Ana, ela não podia gerar. De novo uma pessoa que não podia gerar. Era estéril. Seu marido Eucana, da tribo de Efraim, ele vinha todo ano em Siló, que era a cidade onde estava ali o templo, um templo moldado ali, não era o templo verdadeiro, não era o templo de Salomão. Eles vinham a esse templo, essa tenda, todo ano, trazer sacrifícios ao Senhor. E todo ano, Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha 10 filhos. E Penina sempre provocava Ana. Provocava a ponto de que ela se doía. E a dor era muito forte porque ela não conseguia gerar. Mas sempre o seu marido, das porções daquele sacrifício, daquele banquete, ele dava sempre porção dobrada para Ana. E quando ele via Ana chorar, ele dizia para Ana: Ana, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. E o Senhor é assim conosco. Por mais que às vezes nós não conseguimos gerar, o Senhor nos ama mesmo assim. O Senhor tem porção dobrada para nós. Mas essa mulher age diferente. A gente vê na história de Sansão que o Senhor coloca uma criança no ventre de uma mulher e pede a ela a consagração daquela criança. Agora Ana, ela pede a Deus um filho e diz que ela vai dar a Deus. Imagina você esperar para gerar algo com tanta vontade, com tanto amor, com tanta expectativa de ter um filho, que é ter um filho. E você faz aquilo, e você espera aquilo acontece. Agora, depois de acontecer, só esperou desmamar, e ela leva para uso exclusivo de Deus. A gente fala de Samuel,
um grande profeta. Um profeta que ouvia a voz de Deus. Agora nós temos uma diferença. Nós temos um homem que ouvia a voz de Deus. Ele não tinha uma força como Sansão, porque Deus age com cada um de uma maneira diferente. Deus tem para cada um de nós um agir diferente. Para um Ele dá forças para lutar, para um Ele fala na nossa mente, nos diz como a gente deve proceder. Para cada um de nós o Senhor tem uma maneira de falar. Porque o Senhor age assim, Ele conhece, Ele sabe como falar conosco. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, Ele nos sonda. Nenhum fio da nossa cabeça cairia ou cai se não for permissão dEle. Esse é o Deus ao qual nós cremos. Esse é o Deus ao qual nós pregamos. E aqui talvez você tenha vindo pela primeira, segunda vez, tenha ouvido umas canções assim que você pensa assim, mas o que é que essa música está falando? Moisés vai no meu lugar. Saiba você que são passagens da Bíblia. Passagens que ilustram histórias de pessoas que tiveram um contato com Deus e viram que eram insignificantes diante da presença de Deus. E assim nós somos. Até conhecermos a Cristo, nós somos chamados de criaturas. E quando nós conhecemos o nosso Salvador Jesus, através dele, Ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. E nós vimos esse paralelo, duas consagrações, duas situações diferentes, um com uma força gigantesca e outro tão sensível à voz, que ouvia a voz de Deus nitidamente. Samuel, ele unge 2 reis, unge Saul e unge Davi. Samuel, ele foi profeta. Teologicamente a gente não é que não pode aceitar, mas há uma discussão se ele foi sumo sacerdote, porque ele não é descendente de Arão, ele é da tribo de Efraim. Mas talvez naquela época houvesse um problema ali, que os filhos de Levi haviam morrido, então talvez ele tivesse assumido essa função sacerdotal. Mas ele era um grande profeta, um profeta que falava e acontecia. E Ana, voltando atrás, Ana entregou Samuel ao Senhor. E depois ela teve mais filhos, porque o Senhor é assim. E depois ela teve mais uma montoeira de filhos e ficou alegre. Porque o Senhor é assim. Ele quer saber o que o nosso coração tem. E a gente vê que hoje nós somos o templo. Em nós habita o Espírito Santo. Foi pregado aqui na quarta-feira, né? Que a gente fica naquela expectativa, né? De que eu quero dar um abraço em Abraão e perguntar como é que foi ele sair da terra dele. Quero ver Jacó, né? E Jacó, como é que foi ele fugir de Esaú. A gente quer saber, porque a gente leu aqui, quer saber como é que foi o episódio. Vai chegar lá no céu e vai perguntar para eles. Mas o pastor Ney falou muito claro que eles vão perguntar para nós assim: e como é que é ter o Espírito, ter Deus habitando dentro de você? Que eles não tiveram esse privilégio que nós temos hoje. Hoje o Espírito habita dentro de nós. Não cabe mais sacrifício, mas cabe obediência. Mas precisa ter obediência, precisamos ser obedientes. O que aconteceu com Sansão? Volto lá em Sansão para dizer o seguinte: quando ele encontra uma prostituta chamada Dalila, ele começa a falar, ele começa a desobedecer, ele esquece a voz de Deus, fica seduzido pela mulher. Ele fala tudo o que não poderia ter falado, fala inclusive dos seus cabelos, e muitas pessoas pensam: ele perdeu a força porque ele foi cortado o cabelo dele. Não, ele perdeu a força porque ele desobedeceu a Deus. Porque quando ele já está sem cabelo lá no templo, está cego, eles já estavam zombando dele, levaram ele para matar porque ele tinha perdido toda a glória de Deus. Ele se arrepende, ele pede para Deus uma chance,
E Deus redobra a força dele, que ele, com a sua força, ele derruba os pilares do templo. E todos os príncipes dos filisteus, todo aquele povo que perseguia o povo de Israel, morreu no templo, naquele templo de Dagon. O templo do Deus deles. Deus acabou humilhando aquele povo, redobrando, recobrando as forças de Sansão. Então, quando nós se arrependemos, por mais atos ruins que nós tenhamos praticados, e daí, veja bem, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor retorna a nós a unção que outrora a gente havia perdido, ou a unção não, que a unção não se perde, mas tipo assim, ó, o Senhor, Ele faz o Espírito dEle habitar em nós novamente. Já Samuel não, Samuel ele vai do começo ao fim do seu ministério, na obediência a Deus. E isso que o Senhor quer de nós, obediência e não mais sacrifício. Não precisamos mais sacrificar nada, não precisamos ir para lugar nenhum de joelho, com nada nas costas, não. O Senhor já fez por nós. Ele quer de nós que nós tenhamos a ter princípio nas nossas vidas, venhamos a obedecer e a deixar algumas práticas de lado, porque Paulo fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E quando o Espírito Santo habita em nós, nós entendemos que algumas coisas que fazíamos no passado não cabe mais. E o Espírito Santo automaticamente ele faz a gente largar de mão, separar, deixar. Tudo, as nossas ações, as nossas obras, o Senhor quer que nós venhamos a consagrar a Ele, a dedicar a Ele, porque com certeza nós vamos ser bem-sucedidos. Quantas obras, quantos projetos, quantos casamentos, quantas empresas, quantas famílias, ministérios, vidas destruídas. Ao nosso redor, quantos casamentos parecendo um conto de fadas. Eu me recordo de um casamento que é um jogador com uma modelo conhecidíssima, levou todo mundo para um castelo na Europa, e levou todo mundo para lá e fez uma festa gigante, festa milionária. O casamento não durou um mês depois. Quantas empresas que abrem e largam fortemente, a gente vê aquele negócio crescer, daqui a pouco vão à falência. Quantas vidas destruídas por inúmeras coisas, por droga, pelo álcool, pela prostituição. Quantos ministérios de pessoas que chegaram no seu auge do ministério e já não era mais Deus, mas eram eles mesmos e acabaram pecando, esquecidos. Nós somos pessoas, somos falhos, podemos a qualquer hora cair e a qualquer hora errar, mas saiba de uma coisa, você não pode desviar o olhar do alvo que é Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, por você. Eu não fiz nada. Pastor Marcos, por mais que ore, por mais que esteja aqui intercedendo pela igreja, não fez nada. Fizemos o nosso papel de instruir, de falar para você, mas quem fez foi Ele. Tudo é para Ele, tudo é sobre Ele. Então, e eu estava falando que, eu estava pensando sobre isso. Consagre ao Senhor. As tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Tudo que a gente faz, por menor que seja, por menor relevância que você acha que tenha,
Confie no Senhor. Fale para Ele. Porque o Senhor quer o melhor de nós. O Senhor espera sempre o melhor de nós. Ele quer que nós façamos o melhor. Que a gente faça tudo, mesmo no seu emprego, mesmo no seu trabalho, mesmo na sua família, mesmo na educação do seu filho. O Senhor quer que nós façamos o nosso melhor, porque Ele vai entrar com o impossível. O nosso possível cabe a nós, o possível cabe a nós de fazer. Mas o Deus é o Deus do impossível. Ele não vai fazer o que você pode fazer. Logicamente que nós não temos a onisciência, a onipotência que tem o Senhor, para saber se vai dar certo ou vai dar errado. Mas quando nós colocamos diante de Deus e chamamos Deus, chamamos Ele, para estar na nossa vida, nós estamos dizendo assim: Pai, ei, tu sabes que eu tenho limites, né? Tu sabes que eu tenho limites. Tu sabe até onde vai o meu limite. E eu quero deixar contigo um pouco dessa responsabilidade. Trabalha comigo aqui que vai dar certo. Porque são projetos com Deus são projetos perfeitos e infalíveis. Por menor que seja, com Ele vai dar certo. Nós temos uma frase aqui que diz: ainda há tempo de recomeçar. Talvez você tenha errado ao longo da sua vida. Talvez muitas coisas que você fez deu errado. Você não chegou no objetivo que você lá atrás traçou para a sua vida. Mas ainda dá tempo. Eu me pego assim pensando: poxa, se eu tivesse começado há 10 anos atrás, eu estaria com 36. Né? 10 anos eu tinha ganhado muito tempo. Esperei para começar a falar da palavra agora, com 47 anos, já beirando já nos 50, 46 ou melhor, desculpa. Já estou dando um ano a mais. Já estou beirando nos 50, um mandato para 50 está faltando. Tanto tempo perdido, mas há tempo para todas as coisas. Talvez o Senhor está esperando você se mexer agora. Talvez é essa noite que o Senhor está fazendo você lembrar que você pode fazer algo diferente. Você pode mudar a sua história, porque você não depende desse mundo. Se nós formos olhar para esse mundo, olha só. Casamento, 50% é chance de durar até 20 anos. Empresas, se você vai abrir um MEI, 29% fecham antes dos 5 anos. Uma microempresa, 21% fecha após 5 anos. Uma empresa de pequeno porte, que ela já passou por várias fases ali, 17% fecham após 5 anos. Comércio, praticamente de cada 3 comércios que abre, um fecha. Existe 28 milhões de pessoas que têm um dependente químico na família. 8 milhões de dependentes de usuários de drogas. 21 igrejas abrem por dia. Então, se a gente começar a olhar a questão do casamento, metade não está dando certo e outra, quando tem, né? Porque esses tempos atrás nós estávamos comentando: meu Deus, a Aline falando, a gente nunca mais foi convidado para um casamento. A Aline gosta de festa de casamento. Eu já acho que é festa com protocolo, eu já não gosto. Tem que comprar roupa para ir no casamento e tal. Não que eu não goste do casamento, mas só que é uma festa com protocolo. Então a Aline já adora a festa de casamento. Nunca mais a gente foi convidado para um casamento. Será que a gente não é mais querido? Eu falei: não, querida, é porque não tem mais festa de casamento. Virou raro. As pessoas acabam indo morar junto, fazem uma união estável. Estou dizendo que é errado? Não, queridos. Casamento é tão somente o homem se unir à sua mulher e viver os dois como uma pessoa só. Isso é casamento. A festa é simplesmente uma festa. Mas só que isso reflete na sociedade em que nós vivemos. Por quê? Porque 50% tem chance de não dar certo. Quantas empresas abriram nesses últimos anos aqui na rodovia e que já fecharam?
Quanta energia que as pessoas colocaram ali, crendo que daria certo, que seria sustento das suas famílias. Quantos sonhos, quantos projetos. Quantas famílias destruídas, pessoas afetadas, porque tem um parente que usa droga, dependente químico. E vou dizer, não julguem, é difícil. Nunca usei, mas a gente sabe que é difícil. É muito difícil. A gente tem que orar, orar e orar. Lógico, a pessoa precisa querer. Se a pessoa quer, se a pessoa tem vontade e não tem resistência de dizer que eu saio quando quero, ou eu vou conseguir sair, é só eu querer. Quando a pessoa fala assim, ela nunca vai sair. Porque a pessoa precisa, como nós, pecadores arrependidos que somos, da mesma forma, essas pessoas também precisam entender que elas precisam mudar. E elas não vão conseguir sozinhas, da mesma forma como nós. Para se desligar do pecado, nós precisamos deixar o nosso coração aberto para que o Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito, entre, o Espírito Santo entre e faça morada. Quando o Espírito começa a entrar e começa a limpar, e nós entendemos que nós somos pecadores arrependidos, nós alcançamos o nosso objetivo, que é a salvação. Essas pessoas também precisam ser salvas, primeiramente no corpo, mas também no espírito. E quando a gente vê esses parâmetros todos, esses índices, a gente pensa assim, como é que eu vou abrir uma loja? Como é que eu vou realizar o meu sonho? Eu volto para o Provérbios 16, verso 3. Confia no Senhor, consagre ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos, estabelecidos. É a palavra que está falando. Quando nós trazemos Deus, trazemos Jesus para o nosso relacionamento, ele já é um relacionamento com sucesso. O cordão de 3 dobras, ele não rompe tão fácil, não rompe. Quando a gente traz o Senhor para os nossos projetos, para os nossos sonhos, é segredo de sucesso. Nós vamos ter um sócio majoritário com todo o poder nas mãos, a onisciência do que vai dar certo, mas nós precisamos estar o quê? Sensíveis ao Espírito. E para nós estarmos sensíveis à voz do Espírito, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Não vai ser diferente. Não pensa que você vai chegar assim e dizer, Senhor, vou confiar a Ti minha obra, vou abrir, vira as costas e abandona Deus. E só fala com Ele quando tu precisa. Não, tu precisa estar ligado nele, para ser sensível e ouvir a voz dele. Como Samuel era, ouvia a voz de Deus. O Espírito fala claramente conosco. O Espírito nos leva à direção correta. Não nos deixe errar. A paz que excede todo entendimento, ela mora dentro de nós. E ela nos não deixa inquieto quando não é da vontade de Deus. A caneca ficou bonita, né? Logo, logo nós vamos ter umas canecas aqui para quem quiser adquirir. Daí você vai levar, vai tomar um café e vai lembrar assim, quarta-feira eu tenho que ir na igreja. Já ajuda você a não esquecer, amém? Saiba de uma coisa, não quero me alongar muito. O sucesso é certo quando nós temos o Senhor conosco. É certeza, é na nossa família, é nos nossos negócios, é na nossa vida, é no nosso ministério. Eu estava falando ali, 21 igrejas abrem no Brasil.
Quantas permanecem? Quantas são da vontade de Deus? Quantas foram abertas por uma palavra do Senhor? Nós estamos aqui porque o Senhor tinha uma palavra para esse lugar. E eu falo a você, nós precisamos crescer muito, porque tem muitas almas lá fora para alcançar. Que nós venhamos a consagrar as nossas vidas. Mais e mais, consagre a sua vida ao Senhor. Procure um tempo para estar mais perto dEle. Essa é a melhor consagração. É se consagrar para ouvir a voz dEle, para falar com Ele. Dobrar o seu joelho, feche a porta do seu quarto, entre lá, coloca um fundo musical ali no celular. Eu faço assim. Dobre o seu joelho ali e fale com Ele. Como você fala com um amigo. Porque entenda, Deus é o seu Pai, através de Jesus Cristo, Ele é nosso Pai, através de Jesus nós tivemos acesso livre com Ele, somos herdeiros e co-herdeiro com Cristo, nele, não somos mais criaturas, somos filhos. Ele nos deu esse direito de ser chamados filhos de Deus. E qual é o pai que quer o mal para o seu filho? O Senhor não quer o mal para nós, o Senhor quer o melhor para nós. Entenda isso. Eu queria que você cantasse essa canção, que você cante do fundo do seu coração e medite em cada palavra. Quando você cantar, medite na palavra, o que você está lendo ali. Consagrar tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, toda a obra das nossas mãos. Em tudo o Senhor quer fazer parte.